Saudações, professor Augusto. Me chamo João Wesley Paulino Honório, sou discente do curso de Sistemas de Informação e vou falar um pouco sobre as arquiteturas RISC e CISC. Nessa apresentação será mostrado um pouco sobre a arquitetura RISC, um pouco sobre a arquitetura CISC e também uma comparação entre as duas. Vou começar falando um pouco sobre a arquitetura RISC. Reduced Set Instruction Set Computer, ou computador com conjunto reduzido de instruções, é uma linha de arquitetura de processadores que favorece um conjunto simples e pequeno de instruções que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas. A maioria dos microprocessadores modernos utilizam a arquitetura RISC, por exemplo, o DEC Alpha, o Spark, o MIPS e o PowerPC. Os principais objetivos da arquitetura RISC são minimizar o tempo de execução das instruções, maximizar o uso dos registradores, simplificar o pipeline de execução e facilitar o projeto e a implementação de processadores. Agora eu vou falar um pouco sobre as instruções da arquitetura RISC. A arquitetura RISC apresenta um conjunto de instruções simples e fixas, executando apenas uma única operação básica por instrução. Ela também utiliza um conjunto de instruções reduzido, o que facilita a decodificação e a execução eficiente das instruções. As instruções RISC são projetadas para serem simples, executando apenas uma tarefa básica, como carregar um valor da memória ou realizar uma operação aritmética. Elas têm tamanho fixo para facilitar a decodificação rápida. A arquitetura RISC adota um conjunto de instruções limitado em comparação à arquitetura CISC. Isso simplifica a decodificação das instruções e permite que o processador execute instruções em um ciclo de clock. E utiliza um número maior de registradores para armazenar e manipular dados. Isso reduz a necessidade de acessar a memória frequentemente, melhorando o desempenho geral do processador. As vantagens da arquitetura RISC. A simplicidade das instruções da RISC e a execução eficiente do pipeline tornam a arquitetura RISC mais adequada para operações sequenciais, resultando em um desempenho melhor em muitas aplicações. A arquitetura RISC, com suas instruções simples e ciclos de instruções mais curtos, geralmente consome muito menos energia do que a arquitetura CISC. E a arquitetura RISC possui um conjunto de instruções para que os compiladores de linguagem de alto nível possam produzir códigos mais eficientes. Essas são apenas algumas das vantagens, tendo inúmeras outras. Agora, algumas desvantagens. Para obter o máximo desempenho da arquitetura RISC, é necessário um compilador otimizado que seja capaz de aproveitar as características da arquitetura. Outra é que, principalmente, o desempenho do processador RISC depende do programador ou compilador, pois o conhecimento do compilador desempenha um papel vital ao alterar o código do CISC para um RISC. E o cache de primeiro nível dos processadores RISC também é uma desvantagem do próprio RISC, no qual esses processadores possuem uma grande cache de memória no próprio chip para alimentar as instruções. Elas exigem sistemas de memória muito rápidos. Agora eu vou falar um pouco sobre a arquitetura CISC. Ela é caracterizada por um conjunto de instruções mais complexo e variável, capaz de realizar operações mais sofisticadas em uma única instrução. Ela surgiu em contraposição à arquitetura RISC, que enfatiza a simplicidade. A arquitetura CISC remonta dos primeiros computadores comerciais e foi amplamente adotada nas décadas de 1970 e 1980. Na época, acreditava-se que uma maior complexidade das instruções poderia melhorar o seu desempenho. As instruções da arquitetura CISC. A arquitetura CISC apresenta um conjunto de instruções extenso, suportando uma variedade de modos de endereçamento e operações complexas. Ela permite que uma única instrução execute várias operações e acesse a memória diretamente. As instruções são complexas e variáveis. São projetadas para serem mais complexas, realizando várias operações em uma única instrução. Elas podem ser de tamanho variável, o que requer processamento e decodificação mais complexo. Agora, algumas vantagens da arquitetura CISC. A microprogramação é uma linguagem assembly, fácil de implementar e menos dispendiosa do que a fiação de uma unidade de controle. E a facilidade da microcodificação de novas instruções permitiu que os projetistas tornassem as máquinas CISC compatíveis de forma ascendente. Algumas desvantagens da arquitetura CISC são que a arquitetura CISC requer um hardware mais complexo para suportar o conjunto de instruções extenso e operações complexas. E também a complexidade das instruções e do hardware da arquitetura CISC pode levar a um maior consumo de energia em comparação com a arquitetura RISC. E o desempenho da máquina fica mais lento devido à quantidade de tempo do clock usada por diferentes instruções. Arquitetura RISC versus arquitetura CISC. Apesar de parecer menos vantajosa frente à arquitetura RISC,
A CISC possui um conjunto maior de instruções que podem ser processados, enquanto no RISC o volume das instruções, além de ser mais limitado, é mais simples. Existem sim aplicações muito específicas para a arquitetura CISC e, por isso, a tendência é que ambas continuem coexistindo no mercado. Inclusive, há uma tendência de fusão dos dois tipos de processadores, permitindo que as instruções mais complexas sejam direcionadas para RISC e as mais simples e rápidas para CISC. E foi isso o trabalho, espero que o senhor tenha gostado.